Você já sentiu aquele arrepio, aquela sensação estranha ao entrar sozinho no banheiro da escola? Já ouviu falar da história da jovem loira, vestida de branco, que aparece no espelho se você a chamar 3 vezes? E se eu te dissesse que essa lenda, que aterrorizou gerações de estudantes brasileiros, não é apenas uma invenção do folclore urbano, mas tem suas raízes numa história real, visceral e trágica que aconteceu no coração do Brasil imperial? Prepare-se para conhecer Maria Augusta de Oliveira Borges, a jovem aristocrata cuja vida de rebeldia, tragédia e mistério se transformou na mais aterrorizante lenda urbana do país. Essa é uma história que começa nas mansões opulentas do século XIX e termina nos corredores frios de milhares de escolas brasileiras. É uma narrativa de liberdade negada, amor impossível, morte misteriosa e um espírito que, dizem, jamais encontrou paz. Estamos em Guaratinguetá, interior de São Paulo, no Vale do Paraíba, território dos Barões do Café, onde fortunas inimagináveis eram construídas com base no trabalho escravo e na terra vermelha coberta de cafezais que alimentavam a Europa e os Estados Unidos. Era uma época de extremos. De um lado, a opulência desenfreada da aristocracia cafeeira, com seus palacetes de arquitetura europeia, bailes suntuosos, joias importadas e costumes rígidos. Do outro, uma sociedade patriarcal sufocante, onde mulheres eram tratadas como mercadorias de negociação, casamentos eram contratos comerciais disfarçados de cerimônias religiosas, e a vontade individual não tinha espaço diante dos interesses familiares. Maria Augusta nasceu em 1864, filha do Visconde de Guaratinguetá, Francisco de Assis de Oliveira Borges, um dos homens mais poderosos e influentes da região. A mansão onde ela cresceu não era apenas um lar, era um símbolo de status e poder. Uma construção imponente de 3 alas que ocupava uma esquina privilegiada da cidade, com muros altos e uma arquitetura que impressionava qualquer visitante. Dentro daqueles muros, Maria Augusta teve uma infância de luxos, educação refinada, um piano importado da Europa, vestidos das melhores costureiras, uma vida que parecia um sonho para a maioria dos brasileiros da época. Mas esse luxo tinha um preço altíssimo, um preço que ela pagaria com a própria existência. No século XIX, o Vale do Paraíba era o coração pulsante da economia brasileira. A região produzia cerca de 78% do café mundial, o ouro negro que sustentava o império. Os barões do café não eram apenas fazendeiros ricos, eram verdadeiros senhores feudais de um Brasil que ainda não havia abolido a escravidão. Eram homens que controlavam a política, ditavam as leis e decidiam o futuro de milhares de pessoas. E entre essas decisões estavam os casamentos de suas filhas. Não se tratavam de uniões baseadas em amor ou afinidade, mas sim de alianças estratégicas. Fusões empresariais disfarçadas de cerimônias religiosas. Famílias se uniam para consolidar fortunas, expandir propriedades e garantir que o poder permanecesse concentrado nas mesmas dinastias, geração após geração. Maria Augusta era uma jovem de espírito inquieto. Memórias orais preservadas por historiadores e descendentes de sua família a descrevem como uma menina curiosa, inteligente, que questionava as limitações impostas às mulheres de sua época. Ela tocava piano com maestria, lia vorazmente e demonstrava uma personalidade forte que incomodava os padrões rígidos daquela sociedade. E foi exatamente por isso que seu pai, o Visconde, decidiu apressar seu casamento. Em 1º de abril de 1879, com apenas 14 anos de idade, Maria Augusta foi forçada a casar-se com o conselheiro Francisco Antônio Dutra Rodrigues, um homem de 35 anos, 21 anos mais velho que ela. Dutra Rodrigues não era um homem qualquer. Ele era um político influente, conselheiro do Império, uma figura respeitada nos círculos de poder, que mais tarde se tornaria presidente da província de São Paulo, cargo equivalente ao de governador nos dias de hoje. Para o Visconde de Guaratinguetá, aquela união representava uma aliança política valiosa. Para Maria Augusta, representava uma prisão. Imagine ter 14 anos,
uma idade em que hoje uma jovem ainda está no ensino fundamental, e ser obrigada a casar-se com um homem que poderia ser seu pai, compartilhar sua cama, obedecer suas ordens, abandonar qualquer sonho de liberdade ou escolha pessoal. Os primeiros anos do casamento foram um tormento silencioso. Maria Augusta, que havia crescido em meio ao luxo, mas também com uma educação que lhe permitia pensar e questionar, encontrou-se sufocada em um matrimônio baseado em obrigação e conveniência. A diferença de idade, de interesses e de visões de mundo criou um abismo intransponível entre o casal. Dutra Rodrigues era um homem de seu tempo, conservador, preso às tradições patriarcais, enquanto Maria Augusta era uma alma que ansiava por algo mais, por uma vida que transcendesse os limites impostos pela sociedade imperial. Durante 4 anos, ela suportou. 4 anos de um casamento infeliz, de noites solitárias, de dias em que o peso das expectativas sociais esmagava qualquer vestígio de sua personalidade vibrante. Mas Maria Augusta tinha algo que muitas mulheres de sua época não tinham: coragem. Em 1884, aos 18 anos, ela tomou uma decisão que chocaria toda a sociedade guaratinguetaense e ecoaria pelos salões da aristocracia cafeeira como um escândalo sem precedentes. Maria Augusta vendeu todas as suas joias, reuniu dinheiro que representava anos de presentes e dotes e fugiu. Ela simplesmente desapareceu da mansão em São Paulo, onde vivia com o marido, deixando para trás um casamento sufocante, uma família que a via como propriedade e uma sociedade que a julgaria impiedosamente. Seu destino? Paris, a cidade-luz. O coração cultural da Europa. O lugar onde artistas, escritoras e pensadoras encontravam um espaço de liberdade impensável no Brasil imperial. A fuga de Maria Augusta foi um ato de rebeldia extraordinário para os padrões da época. Naquele tempo, mulheres não tomavam decisões assim. Não abandonavam casamentos, não vendiam suas propriedades, não partiam sozinhas para outro continente. Mas Maria Augusta fez exatamente isso. Ela atravessou o Atlântico em busca de uma vida que fosse verdadeiramente sua, longe das amarras do patriarcado brasileiro, das expectativas familiares, de um marido que nunca escolheu e de uma sociedade que jamais a compreendeu. Em Paris, Maria Augusta encontrou a liberdade que sempre sonhou. Alugou uma residência na elegante rua Alphonse de Neuville e mergulhou de cabeça na vida parisiense. Os registros indicam que ela frequentava os salões da alta sociedade, participava de bailes e conheceu figuras importantes do Império e da República Brasileira, que também circulavam pela capital francesa. Sua beleza, elegância e juventude abriam portas. Pela primeira vez na vida, Maria Augusta podia fazer escolhas, decidir seu próprio caminho, ser dona do seu destino. Ela viveu intensamente aqueles anos de liberdade, experimentando uma vida que jamais teria sido possível no Brasil. Mas enquanto Maria Augusta florescia em Paris, no Brasil sua história era contada de forma muito diferente. Para sua família, para a sociedade guaratinguetaense e para os barões do café que comentavam o escândalo em seus saraus, ela havia se tornado uma mulher perdida, uma esposa infiel, uma filha ingrata que havia trazido desonra para o nome do Visconde. O próprio Dutra Rodrigues, embora pudesse considerá-la leviana, não apressou o processo de divórcio. Ele manteve Maria Augusta com uma pensão mensal de 500 mil réis. Uma quantia considerável, talvez alimentando a esperança de uma reconciliação futura, ou talvez simplesmente cumprindo as obrigações sociais de um homem de sua posição. A mãe de Maria Augusta, Amélia Augusta Casal, viajou pessoalmente ao Rio de Janeiro para tentar convencer a filha a retornar, desistir daquela loucura, voltar para o marido e para a vida que lhe havia sido destinada. Mas Maria Augusta recusou. Ela havia provado o gosto da liberdade e não estava disposta a renunciar a ele. Sua mãe retornou a Guaratinguetá derrotada, deixando a filha amparada financeiramente, mas profundamente preocupada com o futuro daquela jovem que havia desafiado todas as convenções sociais. E então, em 22 de abril de 1891, a história de Maria Augusta tomou um rumo trágico e envolto em mistério. Ela faleceu em Paris aos 26 anos. A causa da morte nunca foi completamente esclarecida.
O atestado de óbito desapareceu, junto com os primeiros livros do Cemitério dos Passos, em Guaratinguetá, impossibilitando a confirmação das circunstâncias exatas de seu falecimento. Algumas fontes da época sugerem que ela teria morrido de pneumonia, uma doença comum e letal antes da era dos antibióticos. Outras, alimentadas por boatos e especulações, afirmam que ela teria contraído raiva ou hidrofobia, uma doença viral transmitida por animais que se espalhava pela Europa naquele período e que causava sintomas aterradores, febre alta, confusão mental, hidrofobia extrema e uma sede incessante que jamais podia ser saciada. A morte misteriosa de Maria Augusta adicionou uma camada de tragédia e mistério à sua história já dramática. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais macabro e alimentaria décadas de lendas e relatos sobrenaturais. O corpo de Maria Augusta foi preparado para o longo retorno ao Brasil. Durante a viagem de navio, o caixão foi violado por saqueadores, criminosos que buscavam joias e objetos de valor da jovem aristocrata falecida. Para evitar a completa deterioração do corpo durante o translado oceânico e esconder as joias que restavam, algodão embebido em substâncias conservantes foi colocado em seus ouvidos, nariz e boca. Quando o corpo finalmente chegou a Guaratinguetá, estava em condições terríveis. Os cabelos loiros estavam desgrenhados, o rosto marcado pela morte e pela viagem traumática, e os tufos de algodão saindo das cavidades faciais criavam uma imagem que assustaria qualquer pessoa. Mas a mãe de Maria Augusta, consumida pela culpa e pelo remorso, tomou uma decisão que hoje parece incompreensível. Colocou o corpo da filha em uma urna de vidro e o manteve exposto na sala principal da mansão familiar para visitação pública. A notícia da filha do Visconde exposta em um caixão de vidro correu por todo o Vale do Paraíba, uma região que concentrava enorme poder econômico e onde as notícias viajavam rápido entre as famílias da aristocracia cafeeira. Durante semanas, o corpo de Maria Augusta permaneceu ali, na sala da mansão onde ela havia crescido, recebendo visitantes curiosos, parentes enlutados e conhecidos que vinham prestar suas condolências e satisfazer sua morbidez. Mesmo depois que o túmulo foi construído no Cemitério dos Passos, Amélia Augusta recusava-se a enterrar a filha. A culpa a consumia. Ela sabia que fora cúmplice do casamento forçado, que tentara convencer a filha a retornar para aquela prisão matrimonial e que, de alguma forma, contribuiu para o destino trágico de Maria Augusta. Aquele corpo preservado em vidro era sua penitência, seu tormento diário, sua incapacidade de deixar a filha partir. Foi nesse período que os primeiros relatos sobrenaturais começaram a surgir. Funcionários da mansão afirmavam ver o vulto de uma jovem loira vagando pelos corredores à noite. O piano que Maria Augusta costumava tocar com tanto talento era por vezes ouvido entoando melodias tristes em momentos em que não havia ninguém na sala de música. Um perfume intenso de rosas brancas, o favorito de Maria Augusta, surgia inexplicavelmente em diferentes cômodos da casa. A própria Amélia Augusta começou a ter visões perturbadoras. Ela sonhava com a filha, que aparecia implorando para ser enterrada, pedindo para que finalmente pudesse descansar em paz. As visões se tornaram tão frequentes e intensas que a mãe, aterrorizada, finalmente cedeu e permitiu que o corpo fosse sepultado. A cerimônia de enterro aconteceu no cemitério do Senhor dos Passos, em Guaratinguetá. Maria Augusta finalmente encontrou seu descanso, mas sua história estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando a se transformar em algo muito maior. Em 1902, 12 anos após a morte de Maria Augusta, o casarão do Visconde de Guaratinguetá passou por uma transformação significativa. A mansão, que havia sido palco de tanto luxo e tanta tristeza, foi vendida para o governo do estado de São Paulo. Através da Lei Municipal número 179, a antiga residência da família Oliveira Borges tornou-se a Escola Complementar de Guaratinguetá, posteriormente renomeada Escola Normal e, finalmente, Instituto de Educação Conselheiro Rodrigues Alves. Em 1º de fevereiro de 1903, as primeiras aulas começaram a ser ministradas naquele espaço carregado de história e memória. A transformação da mansão em escola marcou o início de uma nova fase na lenda de Maria Augusta.
Os corredores que ela havia percorrido em vida agora ecoavam com vozes de estudantes. Os salões onde ela tocara piano tornaram-se salas de aula. E os banheiros, especialmente os femininos, que ficavam exatamente na área onde sua alcova havia estado, onde seu corpo fora mantido na urna de vidro, começaram a ser palco de relatos inexplicáveis. Alunas e professoras começaram a reportar fenômenos estranhos. Torneiras que se abriam sozinhas no meio da noite, portas de banheiro que batiam sem que houvesse vento, passos ecoando em corredores vazios. E, ocasionalmente, a visão de uma figura feminina de cabelos loiros vestida de branco, com algo que parecia algodão saindo do nariz, que surgia e desaparecia como uma bruma. Os relatos se multiplicaram, passando de boca em boca, de geração em geração de estudantes. Em 1916, 14 anos após a escola ter sido instalada na antiga mansão, um evento catastrófico amplificou exponencialmente os relatos sobrenaturais. Um incêndio de origem completamente desconhecida destruiu parte significativa do prédio. As chamas consumiram alas inteiras da antiga mansão, forçando a evacuação da escola. Durante o incêndio, múltiplas testemunhas afirmaram ter ouvido o piano de Maria Augusta tocando, enquanto as chamas avançavam, como se o próprio espírito da jovem estivesse entoando uma melodia fúnebre para o fim da casa onde ela havia crescido. A origem do incêndio nunca foi determinada. Não havia instalações elétricas defeituosas naquela parte do prédio, nem lamparinas ou velas que pudessem ter caído. Simplesmente, inexplicavelmente, as chamas surgiram e consumiram a estrutura histórica. Para os moradores de Guaratinguetá, para os estudantes e professores da escola, não havia dúvida. Maria Augusta estava por trás do incêndio. Seria raiva pela profanação de sua antiga casa? Dor por não poder descansar em paz? Ou, quem sabe, simplesmente a manifestação de um espírito atormentado que não conseguia deixar o mundo dos vivos? A escola foi reconstruída entre 1917 e 1920. O novo prédio, projetado pelo arquiteto César Marquísio, do Departamento de Obras Públicas, era uma construção moderna para a época, com planta quadrada, pátio interno, 3 pavimentos incluindo um porão utilizável, num estilo eclético que definia a arquitetura das escolas paulistas do início do período republicano. Mas a reconstrução do prédio físico não apagou a memória de Maria Augusta. Pelo contrário, os relatos sobrenaturais se intensificaram. Agora, os estudantes tinham uma história completa para contar. A jovem aristocrata que desafiou sua família fugiu para Paris, morreu misteriosamente, teve seu corpo exposto em uma urna de vidro e agora assombrava os banheiros da escola que funcionava em sua antiga casa. E foi assim que a lenda da loira do banheiro nasceu. Inicialmente restrita a Guaratinguetá, a história de Maria Augusta começou a se espalhar pelo Vale do Paraíba. De escola em escola, de cidade em cidade, a narrativa viajava, transformando-se, adaptando-se, incorporando elementos locais, mas mantendo sempre o núcleo central. Uma jovem loira, vestida de branco, com algodão no nariz, que aparecia nos banheiros escolares quando invocada, através de rituais específicos. Os rituais de invocação variavam de acordo com a região. Em algumas escolas, era necessário entrar no banheiro sozinho, trancar a porta, olhar-se no espelho e repetir "loira do banheiro" 3 vezes. Em outras, o ritual envolvia bater na porta 3 vezes, puxar a descarga 3 vezes e então gritar palavrões. Havia versões que exigiam jogar um fio de cabelo loiro no vaso sanitário e outras que mandavam chutar o vaso. O comum a todas essas variações era o número 3, um número místico presente em inúmeras tradições folclóricas, e a presença do medo, da transgressão, do desafio às forças sobrenaturais. A lenda da loira do banheiro rapidamente incorporou elementos da lenda norte-americana da Bloody Mary, ou Maria Sangrenta, criando uma espécie de hibridização cultural. A Bloody Mary era um fantasma que supostamente aparecia em espelhos quando seu nome era invocado. Uma lenda que provavelmente tem raízes em arquétipos profundos relacionados à puberdade feminina, à primeira menstruação, aos medos e tabus em torno da sexualidade feminina emergente.
A loira do banheiro brasileira absorveu esses elementos, mas os ancorou na história real de Maria Augusta, dando à lenda uma profundidade e uma autenticidade que a tornaram extremamente poderosa no imaginário coletivo nacional. Ao longo do século XX, a lenda se espalhou por todo o Brasil. Escolas no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, na Amazônia, todas passaram a ter suas próprias versões da loira do banheiro. Em cada região, pequenos detalhes mudavam, mas a essência permanecia. Uma jovem morta em circunstâncias trágicas que agora assombrava banheiros escolares, especialmente os femininos, particularmente durante o período da tarde, quando as sombras começam a se alongar e o silêncio se torna mais opressivo. Gerações inteiras de brasileiros cresceram com medo de ir ao banheiro sozinhos na escola, com medo de olhar no espelho por muito tempo, com medo de provocar a loira através dos rituais de invocação. O historiador Diego Amaro, que pesquisou extensivamente a história de Maria Augusta e sua conexão com a lenda urbana, oferece uma interpretação fascinante sobre a função social dessa narrativa. Segundo Amaro, a lenda da loira do banheiro serve como um mecanismo de controle comportamental. Ao introduzir o medo do fantasma, as escolas desencorajam alunos de passarem muito tempo no banheiro, de matarem aula ou de se esconderem durante o período de estudos. É uma forma de disciplina através do medo sobrenatural, uma estratégia que funcionava especialmente bem antes da era digital, quando o folclore oral ainda tinha enorme poder sobre o imaginário infantil e adolescente. Mas a lenda transcende essa função puramente pragmática. Recuperar a história de Maria Augusta significa resgatar a história das mulheres no século XIX, aquelas que eram tratadas como propriedade, forçadas a casamentos arranjados, que não tinham voz, escolha ou controle sobre suas próprias vidas. Maria Augusta foi uma rebelde, uma mulher que desafiou as normas de sua época, que arriscou tudo pela liberdade, que preferiu o escândalo social à submissão. Sua história é trágica, mas também inspiradora. Ela representa todas as mulheres que lutaram contra o patriarcado, todas as que pagaram preços altíssimos por ousarem querer mais da vida do que aquilo que a sociedade lhes permitia. A lenda também apagou figuras históricas importantes. O conselheiro Dutra Rodrigues, por exemplo, foi um político progressista para sua época. Ele financiou o jornal Eco das Damas, um periódico preparado por mulheres e voltado para questões femininas e libertárias. Foi um dos responsáveis por pressionar pela abolição da escravidão em Guaratinguetá, uma das últimas cidades da região a libertar seus escravos. Era um homem complexo, produto de seu tempo, que se casou com uma jovem de 14 anos porque isso era socialmente aceitável e até esperado na aristocracia da época. Mas a lenda é tão poderosa que apagou essas nuances históricas, transformando-o apenas no marido mais velho do casamento arranjado. Hoje, mais de 130 anos após a morte de Maria Augusta, a Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves ainda funciona em Guaratinguetá. O prédio, construído em 1920, é um monumento tombado, reconhecido pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo desde 1985. Foi também tombado em nível estadual em 1987 por seu valor histórico e arquitetônico. Estudantes, professores e funcionários ainda relatam experiências estranhas, passos em corredores vazios, portas que se abrem sozinhas, torneiras que começam a pingar sem explicação, uma presença indefinível nos banheiros mais antigos. O túmulo de Maria Augusta no Cemitério dos Passos está aberto para visitação. Curiosos, pesquisadores do paranormal, descendentes da família, turistas interessados na lenda, todos visitam regularmente o local. Muitos relatam sentir o perfume de rosas brancas ao se aproximarem do túmulo. Outros falam de uma sensação de tristeza profunda, como se a energia melancólica de Maria Augusta ainda estivesse impregnada naquele lugar. A lenda da loira do banheiro tornou-se parte integral da cultura brasileira. Em pesquisas do Google Trends, o interesse pelo tema aumenta exponencialmente em outubro, mês em que se celebra o Halloween e quando histórias de terror ganham destaque. A lenda já inspirou filmes, como Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro, de 2018,
Curtas-metragens documentais, como Loira do Banheiro, o verdadeiro terror da história, da diretora Priscila Cabet, inúmeras adaptações em redes sociais, desafios de maquiagem e relatos em podcasts de terror. A força dessa lenda reside na sua capacidade de conectar o passado e o presente, o real e o sobrenatural, o histórico e o folclórico. Ela aborda medos universais, da morte, do desconhecido, de espíritos atormentados que não conseguem descansar. Mas também toca em questões sociais profundas, a opressão das mulheres, os casamentos forçados, a falta de autonomia feminina, o preço da rebeldia, a tragédia de vidas interrompidas prematuramente. O que torna a história de Maria Augusta particularmente poderosa é que ela realmente existiu. Não é uma invenção completa do folclore. Existem registros históricos, documentos de casamento, processos de divórcio, atestados de compra da mansão pelo governo estadual, fotografias antigas da família Oliveira Borges, registros da escola. Maria Augusta teve uma vida, sofreu opressões, tomou decisões corajosas, morreu em circunstâncias misteriosas. A transformação de sua história em lenda urbana não invalida a tragédia de sua existência, mas sim a perpetua, garantindo que ela não seja esquecida, que seu nome continue sendo sussurrado por corredores escolares, que sua história continue sendo contada. Na revista comemorativa de 90 anos da Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves, publicada em 1992, há um capítulo inteiro dedicado à história de Maria Augusta. A professora Maria Isabela Maia Fabiano, que era prima distante de Maria Augusta e ex-aluna da escola, escreveu uma monografia intitulada Maria Augusta, a filha do Visconde, preservando memórias orais da família e documentando a conexão entre a figura histórica e a lenda urbana. Esse trabalho acadêmico foi fundamental para que a verdadeira história de Maria Augusta não se perdesse completamente sob as camadas de fantasia e exagero que naturalmente se acumulam em torno de lendas urbanas. A roteirista Priscila Cabet, que dirigiu um curta-metragem sobre Maria Augusta, explica que foi o apagamento de mulheres ilustres de Guaratinguetá que a levou até essa história. Em suas pesquisas, ela descobriu que Maria Augusta sempre foi descrita em memórias orais como curiosa e corajosa. Ela cresceu em uma família aristocrática e acredito que por sua personalidade, o Visconde antecipou o casamento para impor limites, afirma Cabet, sugerindo que o pai de Maria Augusta reconhecia o espírito rebelde da filha e tentou controlá-lo através de um casamento precoce. Uma estratégia que, obviamente, falhou espetacularmente. Diego Amaro contextualiza ainda mais. Ela vive em um período de ascensão das universidades, em que há um movimento no sentido emancipatório. O próprio conselheiro Dutra financia um jornal chamado Eco das Damas, material preparado por mulheres, para mulheres, abordando questões libertárias. Maria Augusta estava no limiar de uma transformação social. Ela viveu em uma época em que as ideias de emancipação feminina começavam a circular, mas ainda eram fortemente reprimidas pelas estruturas patriarcais. Ela foi, de certa forma, uma mulher à frente de seu tempo, pagando o preço típico daqueles que nascem cedo demais para as mudanças que defendem. A associação de Maria Augusta com os banheiros, central na lenda, tem uma explicação que mistura o simbólico com o pragmático. Se ela realmente morreu de raiva ou hidrofobia, como sugeriam alguns boatos da época, a doença causaria uma sede incessante e incontrolável. Vítimas de raiva experimentam uma forma torturante de desidratação, onde querem desesperadamente beber água, mas têm espasmos dolorosos na garganta que tornam impossível engolir. Essa associação com água, com sede, com a busca desesperada por líquidos, explicaria os relatos de torneiras que se abrem sozinhas, de água correndo sem que ninguém tenha aberto as válvulas. É como se o espírito de Maria Augusta ainda estivesse buscando saciar a sede que a matou. Mas há também uma dimensão prática. Os banheiros femininos da escola ficavam, de fato, na área onde a alcova de Maria Augusta havia estado. O quarto sem janelas, onde seu corpo foi mantido na urna de vidro por semanas. Aquele espaço físico carrega uma carga histórica e emocional intensa.
É o local onde a morte foi exposta, o luto se transformou em obsessão e a culpa materna se manifestou de forma macabra. Não é surpreendente que esse espaço específico tenha se tornado o epicentro dos relatos sobrenaturais. A lenda da loira do banheiro também reflete medos mais amplos relacionados à adolescência, especialmente à adolescência feminina. Banheiros escolares são espaços liminares, nem totalmente públicos, nem totalmente privados. São lugares onde jovens experimentam momentos de vulnerabilidade, onde questões relacionadas ao corpo, à sexualidade emergente e à menstruação são processadas. A presença de um fantasma feminino nesses espaços pode ser interpretada como uma manifestação de ansiedades relacionadas ao crescimento, à transformação do corpo e à passagem da infância para a vida adulta. Maria Augusta morreu jovem, nunca teve filhos, nunca realizou completamente sua feminilidade nos termos que a sociedade da época esperava. Ela permanece eternamente como uma adolescente, uma jovem mulher presa entre mundos, nem criança, nem adulta completa, espelhando as próprias inseguranças das estudantes que a invocam. O ritual de invocação em si é um ato de coragem adolescente, uma forma de desafiar o medo e provar bravura perante os pares. Quem tem coragem de entrar sozinho no banheiro e chamar a loira do banheiro 3 vezes? Quem é corajoso o suficiente para arriscar encontrar o fantasma? Esses rituais funcionam como ritos de passagem informais, formas através das quais jovens testam seus limites, enfrentam medos e ganham status social dentro de seus grupos. A lenda não existe apenas como narrativa assustadora, mas como ferramenta social através da qual hierarquias e dinâmicas de grupos são negociadas. E depois, há a dimensão nacional da lenda. A loira do banheiro é uma das poucas lendas urbanas genuinamente brasileiras que se espalhou por todo o território nacional. Não é importada nem adaptação direta de mitos europeus ou americanos, embora tenha incorporado elementos de outras tradições folclóricas. É nossa, nascida do solo brasileiro, das tensões da sociedade imperial, das opressões específicas vividas por mulheres na aristocracia cafeeira do século XIX. Ela fala sobre nossa história, nossos traumas coletivos, nossas estruturas sociais e como elas afetaram e continuam afetando as vidas de mulheres. Quando uma criança no Acre, no Amapá, no Rio Grande do Sul, em São Paulo ou no Maranhão ouve pela primeira vez sobre a loira do banheiro, ela está sendo conectada a uma narrativa que une brasileiros de todas as regiões. É um patrimônio cultural imaterial, tão importante quanto o samba, o carnaval ou as festas juninas. É memória coletiva transformada em mito, história transformada em lenda, trauma transformado em folclore. Maria Augusta de Oliveira Borges morreu há mais de um século. Seu corpo descansa no cemitério dos Passos. Sua mansão foi transformada em escola, destruída por um incêndio, reconstruída e, por fim, tombada como patrimônio histórico. Seus contemporâneos morreram há décadas. A sociedade que a oprimiu foi transformada. O Brasil imperial tornou-se república, depois ditadura e então democracia. A escravidão foi abolida. Os barões do café perderam seu poder. O Vale do Paraíba deixou de ser o coração econômico do país. Guaratinguetá tornou-se uma cidade turística, conhecida principalmente por ser terra natal de Frei Galvão e de presidentes da República. Mas Maria Augusta permanece. Ela permanece nos sussurros de estudantes em corredores escuros. Permanece nos rituais de invocação realizados por crianças corajosas e aterrorizadas. Permanece nas pesquisas do Google que aumentam em outubro. Permanece nos filmes, nos curtas-metragens, nos podcasts, nas histórias contadas por professores para manter alunos na linha. Permanece como símbolo de rebeldia feminina, de vidas interrompidas, de espíritos que não descansam, de injustiças que ecoam através das gerações. Sua história nos lembra que, por trás de cada lenda, há pessoas, vidas e sofrimentos reais. Que o folclore não surge do nada, mas de experiências humanas que tocam algo profundo em nossa psique coletiva. Que as histórias que contamos, as lendas que perpetuamos,
revelam tanto sobre nós quanto sobre aqueles de quem falamos. A Loira do Banheiro não é apenas uma história de terror para assustar crianças. É um testemunho de uma época, um documento histórico transformado em narrativa sobrenatural. Uma jovem aristocrata cuja coragem e tragédia transcenderam sua morte para se tornarem eternamente presentes no imaginário brasileiro. Então, da próxima vez que você entrar sozinho em um banheiro escolar, se a luz piscar por um momento, se ouvir um som inexplicável, se sentir aquele arrepio na espinha, lembre-se, você não está apenas experienciando um momento de medo irracional. Você está conectado a uma história que começa em 1864, em uma mansão opulenta no Vale do Paraíba, com uma menina de cabelos loiros que sonhava com liberdade. Você está tocando uma narrativa que atravessou mais de um século, que uniu milhões de brasileiros através do medo e da fascinação, que transformou uma tragédia pessoal em mito nacional. Maria Augusta de Oliveira Borges existiu. Ela viveu, amou, sofreu, rebelou-se, fugiu, morreu. E de alguma forma misteriosa e inexplicável, ela permanece. Não sabemos se fantasmas são reais, nem se espíritos realmente assombram os lugares onde viveram ou onde foram injustiçados. Mas sabemos que histórias são reais, que a memória é real, que o poder de uma narrativa para capturar imaginações e persistir através de gerações é absolutamente real. E nesse sentido, Maria Augusta nunca morreu realmente. Ela se transformou em algo maior, algo imortal. Ela se tornou a Loira do Banheiro, o fantasma mais famoso do Brasil, a lenda que continua assustando e fascinando novas gerações de brasileiros. Esta é uma história que não tem fim definitivo, porque continua sendo escrita todos os dias. Em cada escola onde uma criança ouve pela primeira vez sobre a jovem loira de vestido branco, em cada momento de coragem ou medo diante do espelho do banheiro, em cada pesquisa sobre a lenda, em cada visita ao túmulo em Guaratinguetá, em cada tentativa de entender como uma vida do século XIX se transformou na mais persistente lenda urbana do país. A história de Maria Augusta é nossa história, a história de como lidamos com o passado, com injustiças, com tragédias, com mistérios que nunca serão completamente resolvidos. Se você quer conhecer mais histórias reais que se transformaram em lendas, ou entender como o passado continua vivo no presente de formas surpreendentes e assustadoras, inscreva-se no canal, ative as notificações e mergulhe conosco nas narrativas que unem história, mistério e o sobrenatural. Porque a realidade, como a história de Maria Augusta prova, é muitas vezes mais fascinante e mais assustadora do que qualquer ficção que possamos inventar.